Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 8, irmãos. Hoje a gente vai ver até o versículo de número 17. Romanos 1, 8 a 17. Semana passada, quem esteve aqui, o pastor Luciano falou do versículo 1 ao versículo 7. E a gente falou um pouco sobre a identificação que o apóstolo Paulo faz de si mesmo. Ele está se identificando porque a igreja de Roma não o conhece. Lembra que o pastor disse semana passada que a carta de Paulo aos Romanos é a única carta que Paulo envia a uma igreja que ele não conhece. Paulo não conhece a igreja de Roma, não fundou a igreja de Roma, e Paulo quer se identificar para essa igreja, porque o desejo dele, nós vamos ver isso lá no final, é que os crentes de Roma acolham o apóstolo para que ele possa pregar o evangelho na Espanha. E o que ele quer é uma acolhida da igreja e o incentivo também da igreja para ele poder ir mais longe para pregar o evangelho. Então, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, como eu havia dito, é a maior de todas as cartas do Novo Testamento escritas por Paulo. Martinho Lutero diz que Romanos é a carta de ouro do Novo Testamento. É a carta onde o evangelho de Jesus é explícito, de forma mais bonita, da pena inspirada do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Romanos, ela contém o evangelho da graça de Deus, porque Paulo quer que eles o conheçam através da mensagem que ele prega. E ele se auto-identifica, você viu comigo lá no capítulo 1, no versículo 1, ele se identifica primeiro como um servo, isso é muito bonito. Paulo não chega dizendo primeiro que ele é apóstolo, mas primeiro ele chega dizendo que é um servo. Depois é que ele fala que ele é o apóstolo. E agora, no versículo 8 ao versículo 17, se a gente puder resumir esses versos, né? A gente vai lê-los daqui a pouco. Você pode ver que Paulo, então, mostra nesses versos, primeiro, a marca do seu apostolado. Como eu havia dito, hoje em dia tem muitos que se denominam apóstolos. Mas, na realidade, apóstolos, segundo a natureza da Bíblia, não existem mais, né? Apóstolos foram só aqueles que foram chamados e comissionados e andaram com Jesus. Esses são os verdadeiros apóstolos. E o apóstolo Paulo, então, a partir do verso 8, ele começa a mostrar para os cristãos de Roma quais são as credenciais desse apóstolo, ou seja, no caso dele. E depois ele mostra que evangelho que ele prega. Qual é o evangelho que ele prega? Exatamente para mostrar para eles a natureza do apostolado e a natureza do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esses versos de 8 a 17, os irmãos verão também que contém aqui um dos versos mais famosos da Reforma Protestante. Os irmãos vão ver qual é. A gente vê que é por isso que o livro de Romanos ele é tão querido, e foi tão querido dos autores e dos escritores e dos reformadores, porque através do livro de Romanos a gente aprende uma verdade que no tempo da Reforma Protestante foi perdida, né? A salvação somente pela fé. Mas isso está um pouquinho na frente e a gente vai ver aqui então. Então vamos lá, vamos ler versículo de número 8 ao versículo de número 17. Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, da vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu acho que agora você já sabe qual é o versículo, né? Que foi utilizado na Reforma Protestante, está aí o versículo 17, que na realidade transformou a fé cristã daquela época do século XVI. Pastor, quais são as marcas do apostolado de Paulo que ele defende, então, nesses versos tão inspiradores aqui? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira marca, você pode ver no versículo 8, que Paulo tem o coração sempre muito grato pela vida da igreja. O versículo 8 diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Se você tiver o cuidado de olhar, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele inicia também a saudação da mesma maneira. Ele diz que ele também dá graças a Deus pela vida da igreja. E veja que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele começa com a palavra dizendo assim, primeiramente. Isso é importante por quê? Porque no coração de Paulo estava a igreja de Jesus. Isso é muito importante, primeiramente. E a Bíblia diz que ele dava graças mediante Jesus Cristo no tocante à igreja de Roma. Por quê? Porque a fé dos irmãos da igreja de Roma, está aí no final do verso 8, era proclamada no mundo inteiro. Não se esqueça que Roma era a capital do Império Romano. Não se esqueça que Roma era a cidade mais importante do mundo ocidental. Não esqueça de que Roma era a cidade dos Césares, dos imperadores. Não se esqueça que Roma era conhecida, e até hoje é conhecida, como a cidade luz. Hoje, esse título parece que foi mudado para a cidade de Paris, né? Mas antigamente a cidade luz era a cidade de Roma. Certamente era a cidade mais opulenta, mais rica, a cidade mais linda, e até hoje, se você tiver oportunidade, faça uma visita a Roma. Vá nas ruínas da Roma antiga e você vai ver que coisa suntuosa, maravilhosa é a cidade de Roma. Os palácios dos Césares estão todos lá, né? Do tempo ainda dos relatos aqui do Novo Testamento. Claro que a maioria deles estão em ruínas, mas veja que o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele tem o coração muito agradecido pela vida da igreja. Paulo começa a sua carta aos crentes de Roma dizendo o seguinte: olha, o meu coração se enche de gratidão por todos vocês, porque em todo lugar é conhecida, versículo 8, é proclamada a vossa fé. Veja, querido, que uma cidade importante, quando o evangelho chega, o que essa cidade pode produzir de benefício, né? Se você olhar, por exemplo, as cartas de Paulo e as viagens dele, você vai ver que Paulo não escolhia cidades grandes à toa. Ele sabia que se ele alcançasse o evangelho numa cidade importante, aquela cidade, a importância daquela cidade irradiava por todas as cidades circunvizinhas. E aqui não é diferente. Apesar de Paulo não ter fundado a igreja de Roma, a Bíblia diz que ele louva a Deus. Ele tem um coração muito agradecido por causa dessa igreja. E o que me chama a atenção, irmãos, é porque antes de qualquer coisa, antes dele dizer qualquer coisa, ele fala da gratidão que ele tem pela igreja de Jesus. Eu acho que todos nós, de certa feita, nós temos que ter um coração muito agradecido pela vida da igreja. A igreja, apesar das lutas, das dificuldades, porque na realidade você está aqui e eu também. E é por isso, irmãos, que a igreja não é perfeita. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja é feita de pessoas que estão em processo de santificação. Mas a igreja nunca é uma igreja perfeita. Ela tem problemas, ela tem lutas, ela tem dificuldades. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma grande lição. O nosso coração nunca pode se fechar e se amargurar com a igreja. O nosso coração tem sempre que ter um lugar de extrema gratidão pela igreja de Jesus Cristo. Quando você de repente for tomado de algum sentimento contrário à igreja de Cristo, quando você, por exemplo, ser possuído por uma amargura qualquer no coração, pela igreja de Jesus, ou por alguns
dos irmãos que de repente não responderam àquilo que você desejava, faça uma coisa: olhe para o Cristo crucificado, olha para Ele. Veja se você consegue mirar Jesus Cristo na cruz, pregado naquela cruz do Gólgota. Mire naquela figura, que talvez esse desejo, essa amargura que talvez exista no coração de muitos pela igreja, se dissipe. Olhe para a cruz, olhe para a figura de Jesus cravado naquela cruz, que subiu naquela cruz por amor à sua igreja. E aí de repente, quem sabe, a gente volta a ter um coração disposto, alegre, sempre grato pela vida da igreja, porque ela custou um preço muito alto, o preço da vida de Cristo naquela cruz. Então, irmãos, em primeiro lugar, a primeira marca do apostolado de Paulo é que ele tem um coração muito grato pela igreja. Ele começa a sua carta dizendo da gratidão, da ação de graças a Deus em Jesus Cristo pela vida da igreja. Em segundo lugar, irmãos, Paulo, você pode ver que ele ora de forma incessante pela igreja. Irmãos, veja que coisa abençoada. Parece que Paulo ele tem uma liturgia para escrever as cartas, Se você for lá na carta da igreja aos Filipenses, depois que Paulo fala que ele é grato à igreja, ele fala também a mesma coisa. Ele fala que agora ele ora pela igreja. E aqui, irmãos, não é diferente. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele serve a Deus no Espírito, Versículo de número 9, e o próprio Deus é testemunha, como incessantemente Paulo ora pela igreja. Eu fico assim maravilhado, irmãos, sabe por quê? Porque Paulo não conhecia a igreja de Roma. E geralmente quem a gente não conhece, a gente não ora muito, Ou pelo menos não ora de forma incessante. A gente pode até orar de certa feita por alguém que a gente conhece, bem próximo de nós, que a gente tem um relacionamento fraterno. Agora, gente que a gente não conhece, é muito difícil a gente ter uma oração incessante por essa pessoa. Mas Paulo, irmãos, nos ensina aqui uma lição maravilhosa, que é uma marca também do apostolado. Paulo não ora apenas por aqueles que ele funda, por aquelas igrejas que ele foi o seu genitor, mas ele ora por todas as igrejas, inclusive as igrejas que ele mesmo não fundou. E a Bíblia diz que ele ora não assim, de forma circunstancial. A Bíblia diz no verso 9 que ele ora de forma incessante, em todas as orações. Então veja que em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não faz acepção de igrejas. Isso é bonito. Ele não é aquele homem que ora apenas pelas igrejas que ele fundou. Hoje, o evangelicalismo brasileiro, na minha opinião, é um evangelicalismo muito sectário, muito dividido, muito cheio de guetos, onde um não se mistura muito com o outro, A gente, às vezes, quando pensa em igreja, a gente só pensa na igreja local. E aí a gente só busca as coisas, talvez, para a igreja local, porque a gente conhece, porque a gente desempenha um ministério. Agora, irmãos, Paulo, ele tem uma visão ampla, e isso é muito bonito. Por quê? Porque o reino de Deus, ele transcende a igreja local. É claro que a igreja local, ela é o locus, onde tudo aquilo que acontece na igreja universal acontece. A igreja local é o local onde você alimenta a sua fé, onde você aprende a palavra de Deus, onde você desenvolve os seus dons, onde você produz relacionamentos e amizades fraternas e verdadeiras, onde você dá glória a Deus, onde você pratica o culto comunitário em adoração a Deus. E a igreja também é o lugar onde você desempenha o seu dom e o seu talento que Deus te deu para você servir a Cristo em espírito e em verdade. Mas na realidade, irmãos, o reino de Deus é muito maior do que a igreja local. Aí no seu boletim que você recebeu, existe a determinação de propósito da IPVO. Está aqui, na primeira página do seu boletim. E aqui está escrito o seguinte: a IPVO é uma comunidade acolhedora e missionária que visa adorar a Cristo, ensinar os salvos, socorrer os necessitados e evangelizar o mundo no poder e na autoridade do Espírito Santo e no nome de Jesus. Essa determinação de propósito
é uma determinação de propósito da igreja local. E essa igreja local, ela é uma agência do reino de Deus. Em outras palavras, a igreja local faz parte de um reino muito maior do que a própria igreja local. É o reino de Deus. Quando a gente, por exemplo, vai lá no bairro José Richa, né, Roberto? Igual ontem os irmãos foram com Pedro, com o pastor Juarez, que está aí. Cadê o pastor Juarez? Está por aí? Ô pastor. E a gente faz um trabalho, e os irmãos fazem o trabalho, e levam o evangelho lá no Sarandi, num bairro distante, né? Às vezes difícil da gente chegar. Eu, pelo menos, as 2 vezes que eu fui lá, enfiei numa terra, lá num barro, que eu vou te dizer, hein? O meu GPS não estava muito bom, não. Ainda bem que eu tinha um GPS do meu lado ali, que era melhor do que o GPS do celular. Aí, irmãos, eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque trabalhos como esse, em missões, em lugares distantes, quebra um pouquinho no nosso coração essa coisa de sermos apenas algo exclusivo, sabe? Algo só daquilo que está debaixo dos nossos olhos. A igreja, irmãos, é muito maior, o reino de Deus é muito maior. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá para nós um exemplo maravilhoso de alguém que, mesmo sem conhecer, ele ora de forma incessante pela igreja do Senhor Jesus. E se você notar bem no versículo de número 10, ele diz que ele ora porque também ele quer visitar essa igreja. Final do verso 10, ele ora a Deus para que Deus dê a ele uma boa ocasião de visitar essa igreja. O desejo dele é de ver a igreja, de visitar a igreja de Roma, uma cidade tão importante e uma igreja tão relevante, mas o apóstolo Paulo ainda não conhecia essa igreja. Então você vê que o verdadeiro apóstolo e também o cristão, em primeiro lugar, ele tem que ter o coração agradecido pela igreja. A igreja tem que ser alvo, em segundo lugar, das nossas orações. A gente precisa orar pela igreja, irmãos, porque a igreja, ao longo de todas elas, ela sempre será perseguida pelo mundo. Sempre será. E a gente tem que orar por ela, para que ela seja essa igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, qual a terceira marca do apostolado? Versículo 11 e 12, olha o que diz o texto. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Em terceiro lugar, irmão, você vê como é que Paulo anela, deseja pela comunhão e pelo conforto da igreja. Paulo, no versículo de número 11, ele diz assim: porque muito desejo ver-vos. Porque a igreja é esse lugar. É o lugar da gente dar e receber. É o lugar da gente repartir, é o lugar da gente oferecer, mas também é o lugar da gente adquirir. E Paulo quer ir à igreja de Roma, versículo 11, para repartir com a igreja algum dom. Veja a humildade desse homem, não é? O grande apóstolo Paulo, um homem erudito, inteligentíssimo, ele diz lá em Gálatas que da idade dele, ele se avantajava diante de todos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele era fora do quadrado, né? Ele sempre foi um homem superlativo, como diz o Hernandes. E esse homem, irmãos, que falava fluentemente 4 idiomas, esse homem que foi o primeiro teólogo expositor desse evangelho glorioso, esse homem que dividiu e que modificou a história do mundo com a sua teologia, esse homem, irmãos, ele ora para quê, pastor? Ele ora para que ele vá na igreja, para que ele possa receber da igreja algum dom. Olha que coisa linda. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, não existem super-homens no reino de Deus. Não existem super-apóstolos e super-crentes no reino de Deus. Todos nós, irmãos, precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos do dom que de repente você não tem, mas no outro tem. E a beleza da igreja, irmãos, é isso. Paulo aos Efésios diz que a igreja é a multiforme graça de Deus. Isso é muito bonito, sabe por quê? Porque essa ideia da multiforme é uma túnica
de muitas cores. Essa é a ideia original do texto. A igreja, irmãos, é essa túnica de várias cores, onde cada cor se completa e se complementa, para benefício próprio e para a glória de Deus. Então Paulo, irmãos, ele anela, ele deseja ter comunhão com a igreja. Por quê? Porque a igreja tem algo a repartir com ele, tem algo a oferecer a ele, tem algo que falta na vida dele, que a igreja é capaz de suprir com esse dom. Olha que coisa linda, irmãos. O grande apóstolo Paulo é um homem humilde. Ele não chega na igreja dizendo assim: olha, eu vou aí com vocês porque eu preciso repartir as coisas que Deus tem me dado. Não, irmãos, ele não fala isso não. Em primeiro lugar, ele diz assim: olha, eu estou querendo muito ir aí com vocês, para que eu possa repartir algum dom, e vocês repartam comigo, reciprocamente. Ou seja, eu posso oferecer alguma coisa a vocês, mas eu tenho certeza que a igreja também tem muito a me oferecer. Então, irmãos, veja que coisa gloriosa. O apóstolo Paulo é aquele homem que ama a comunhão e ama o conforto da igreja, e ele busca isso, né? No mundo hoje, onde as pessoas são tão assim isoladas, as pessoas se isolam tanto, a igreja ainda continua sendo esse lugar de refúgio, esse lugar onde a gente pode compartilhar as coisas da vida, onde a gente pode acrescentar alguma coisa na vida de alguém, e também pode receber o dom e a bênção de alguém na nossa própria vida. Portanto, irmãos, você vê que isso é uma marca do apostolado. A Bíblia diz que a igreja é o lugar de repartir essas coisas de forma recíproca. Verso 12, Paulo fala sobre isso. Não é apenas uma pessoa oferecendo, são todos se oferecendo e todos repartindo aquilo que Deus tem dado a cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo, irmãos, parece que ele deseja conhecer um pouco a igreja, porque ele sabe que aquela igreja tem algo que ele também necessita para o seu ministério. E ele ora por isso, ele anela por isso, ele deseja por isso, e você vê como Paulo era um homem que buscava a comunhão com os irmãos. Mas em quarto lugar, irmãos, olha que coisa gloriosa. Versículo 13 ao versículo 15, Paulo aqui mostra que ele deseja também pregar o evangelho em Roma. Ele não tinha feito isso ainda. Veja bem o versículo 13 a 15. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. A gente não sabe, irmãos, por que Paulo foi impedido de pregar a Roma. Se você for, por exemplo, lá em Atos 19, 21, você vai ver que Paulo, ele terminou indo a Roma, mas ele não foi a Roma do jeito que ele queria, né? Para você ver, o homem faz planos, né? Mas Deus tem outros planos. O apóstolo Paulo não chega a Roma, na sua primeira visita a Roma, livre. Ele chega preso, né? Ele não conheceu a igreja de Roma nessa primeira incursão que ele fez a Roma. Então, o interessante é que Paulo desejava ir a Roma, mas de alguma forma, Paulo não conseguiu chegar a Roma como um homem livre. Ele chega a Roma como um homem preso. Ele era prisioneiro e ficou preso numa casa. Ele não podia ir e vir, mas até a prisão de Paulo em Roma serviu à glória de Deus. Então veja que no versículo 13 ele diz o seguinte: no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. O que Paulo quer? Paulo quer pregar o evangelho a Roma para que vidas sejam alcançadas. Ele quer conseguir fruto. E o fruto aqui é fruto para Cristo, é uma alma, é aquele coração rendido ao evangelho. Como também entre os outros gentios. Pastor, por quê? Porque a igreja de Roma era uma igreja mesclada, irmãos. Era uma igreja que tinha judeus e era uma igreja que tinha gentios. E você vai ver o reflexo disso na carta de Paulo, quando ele nivela os judeus e os gentios debaixo da mesma estatura, ou seja, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Paulo ainda diz o seguinte no verso 14: pois sou devedor
tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, agora veja bem, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Em último, irmãos, Paulo anseia, ele deseja, ele quer, ele anela no coração pregar esse evangelho aos crentes de Roma. Ele quer pregar aos gentios e quer pregar aos judeus. Pastor, por que Paulo quer pregar o evangelho? Porque ele quer que vidas sejam salvas. Ele quer algum fruto que Deus possa dar para a glória do nome de Jesus. E o interessante, irmãos, que no versículo 14, Paulo usa uma palavra muito bonita no grego. Ele diz assim, pois sou devedor. Essa palavra é muito linda no original. Pois sou devedor. A ideia, irmãos, é que foi confiado a Paulo um tesouro. Essa é a ideia. Foi confiado a esse homem um grande tesouro. E esse tesouro, ele tinha a incumbência não de guardar, mas de compartilhar. É por isso que ele usa essa nomenclatura. Eu sou devedor. Por quê? Porque foi depositado em mim um tesouro. Aliás, essa nomenclatura é clássica de Paulo, né? Em 2 Coríntios ele diz, temos um tesouro em vasos de barro. Paulo usa muito essa figura do tesouro. Pastor, o que é o tesouro que foi depositado a Paulo? O evangelho da graça de Deus. Esse é o tesouro. Paulo fala isso de forma muito clara aos coríntios. É o evangelho de Deus, é o evangelho de Cristo, foi depositado sobre a vida dele. E aqui, irmãos, ele usa um termo muito bonito. Ele diz assim, olha, e por causa desse tesouro ter sido confiado a mim, eu preciso agora compartilhar esse tesouro. Por quê? Porque eu sou devedor. Eu devo isso ao meu Deus, que depositou esse tesouro em mim e espera que eu faça esse tesouro conhecido das pessoas. É por isso que no verso 14 ele diz assim, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Em outras palavras, ninguém pode ficar fora do escopo da mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não pode fazer acepção de pessoas. Ela tem que ser pregada a ricos e pobres. Ela tem que ser pregada a doutos e a ignorantes. Ela tem que ser pregada a pessoas humildes e pessoas sábias. Ninguém pode ficar de fora da mensagem do evangelho. Isso é muito lindo, irmãos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Eu sou devedor. De quem? De todos. De todos. Ele cita aqui várias classes de pessoas. Ele cita aqui, por exemplo, os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros, irmãos, era aquela raça de gente que ninguém gostava deles. Inclusive o Império Romano, os irmãos sabem, o pastor está aqui, né, um homem douto. O Império Romano, a cidade de Roma, caiu por causa da invasão dos bárbaros no século XV, do século V. O Império Romano ruiu porque os bárbaros vieram com força contra o Império Romano, que já tinha suas tropas completamente esfaceladas, e entraram e destruíram o Império Romano. Então os bárbaros, irmãos, eram tidos como aqueles homens rudes, né? Violentos, sem lei. Você vê em filme, né? Você fala bárbaro, você pensa em quê? Aqueles homens, né? Que não têm modos, aquelas pessoas rudes. Ninguém gostava dos bárbaros, era uma raça que ninguém gostava. Pois o apóstolo Paulo, irmãos, diz assim, olha, eu sou devedor, tanto aos gregos, por quê? Porque grego era a nata da nata, era a cultura da época. Eu sou devedor, tanto aos gregos, quanto aos bárbaros. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente, irmãos, sem querer, faz acepção de pessoas, né? Ah, por que você vai pregar o evangelho lá na França, né, meu pastor? Lá só tem gente rica, lá só tem gente, é o país de primeiro mundo, é os gregos. Ele está pregando o evangelho aos gregos, mas nós também temos que pregar o evangelho aos bárbaros, entende? A igreja precisa ir também nos lugares onde estão lá, né, o primeiro mundo, mas ela precisa ir também no terceiro mundo, nas aldeias, nas tribos indígenas, lá naqueles países pobres da África, entre os muçulmanos, entre aquelas tribos e raças que muitas vezes a gente desdenha,
É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu sou devedor tanto a sábios quanto a ignorantes. E isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente precisa ter uma cultura elevada para entender o Evangelho. Bobagem. Bobagem. A cidade de Corinto era a cidade mais culta à época do apóstolo Paulo. Pastor, mais culta do que Atenas? Muito mais. O tempo de Atenas, na época do apóstolo Paulo, como cultura filosófica da época, tinha passado. A cidade de Atenas já estava em decadência quando Paulo pregou o evangelho lá. Estava tão em decadência que quando Paulo chega em Atenas, ele fica horrorizado com a quantidade de idolatria da cidade. Por quê? Porque era uma cidade já culturalmente decadente. Pastor, quem era a grande cereja do bolo na época? Com as grandes escolas filosóficas, 14 escolas filosóficas na época do apóstolo Paulo? Corinto. Corinto, irmãos, era a cidade do conhecimento, da razão. Os grandes filósofos estavam em Corinto. E se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ler lá na carta dele, que Deus revelou o evangelho não aos sábios, mas aos pequeninos. Para quê? Para envergonhar aqueles que são. Veja, querido, que o evangelho, você não precisa ter uma cultura elevada, ser uma pessoa intelectualmente bem formada, para de repente você acolher o evangelho. O evangelho, irmãos, é o poder de Deus, amém? Você vai ver no texto aqui daqui a pouco, a natureza do evangelho. E eu fico encantado, irmãos, porque a igreja é essa agência, que não faz acepção de pessoas, e não deve fazer, irmãos. Eu tenho muito medo de igreja que vira clube social. O que é uma igreja clube social? É uma igreja que só faz as coisas para os de dentro, entende? Só pensa nos de dentro, só olha para os de dentro, só alisa os de dentro, só se relaciona com os de dentro. Não sabe, não extrapola aquilo que Jesus diz para os discípulos dele lá em João 4, quando Jesus entabula um diálogo com a mulher samaritana que horroriza os discípulos, né? Eles ficam horrorizados. Por quê? Porque Jesus, primeiro, está conversando com uma mulher, isso em público. Naquele tempo era um disparate. Segundo, ele está conversando com uma mulher samaritana. Irmãos, os judeus não se davam com os samaritanos, mas de jeito nenhum. Você queria ver o capeta, mas você não queria ver um samaritano. E uma mulher, então, era pior ainda. E outra coisa, uma mulher que já teve vários maridos. Uma mulher que a vida dela era uma vida destroçada. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus entabula um diálogo com essa mulher em público. Quando os discípulos dele chegam, irmãos, e veem Jesus, eles se escandalizam. Mestre, o senhor está conversando com essa mulher? Por quê? Irmãos, Jesus estava politicamente correto, Jesus chutou o balde. Jesus não era politicamente correto, não, irmão. Jesus era aquele que quebrava os paradigmas. Aí Jesus olha para eles e diz assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma comida eu tenho para comer. Eu já falei isso aqui, isso é lindo, irmãos. Uma comida eu tenho para comer. Por quê? Porque eles chegaram com comida e disseram assim: mestre, come. Uma comida eu tenho para comer. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Erguei os vossos olhos. Olha que lindo, irmãos. Pastor, por que ele linka a comida que ele tem para fazer com erguer os olhos? Coisa linda, irmãos. Jesus não diz, não fala uma palavra sem significado. Ele diz assim: olha, uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Erguei os vossos olhos, olhem os campos, pois estão preparados para a ceifa. Em outras palavras, vocês só estão olhando para o umbigo de vocês. Vocês só estão olhando para a culturazinha judaica de vocês e não estão enxergando as pessoas aí fora. Erguei os olhos. Por quê, pastor? Porque os campos estão preparados para a ceifa. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele diz exatamente isso. Eu sou o devedor. Pastor, quem é devedor? Você é devedor. Eu sou devedor. Todos nós
que fomos alcançados por essa graça maravilhosa e tivemos o bom depósito colocado no nosso coração, somos devedores. Pastor, eu sou devedor a quem? A todos. Ao rico, ao pobre, ao culto, ao nécio, ao intelectualmente sadio e aquele mais simples, que de repente a gente não dá muita importância. Como diz meu querido irmão, pastor e amigo e missionário Josenildo Virgulino, todo ser humano tem o direito de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe quem é que vai pregar esse Evangelho para ele? Você. Eu. A igreja. Por isso, irmãos, Paulo anseia pregar o Evangelho em Roma. O Evangelho para Paulo é um tesouro que foi confiado no coração dele. E ele é sempre devedor. Eu acho bonito que lá em Corinto, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, na primeira carta ele diz o seguinte, que ele queria deixar-se gastar, e ele se gastaria cada vez mais em prol do Evangelho. Por quê? Porque ele era devedor. Ele tinha essa consciência de que se ele foi depositário de algo tão precioso, ele não podia guardar para ele. Ele era devedor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deve ser ruim dever os outros, não deve? Você já deveu alguém? É bom dever? Já pensou? Você tem uma dívida? Você deita, você está com aquela dívida na cabeça, não é? Eu preciso pagar minha dívida comigo mesmo. Olha só que coisa interessante. Eu me devo. Me devo para quem? Para Cristo. Eu sou devedor. Em outras palavras, eu recebi algo, eu preciso saldar essa dívida comigo mesmo, pregando o Evangelho. Isso é muito bonito, irmãos. Então, veja a necessidade e o desejo que Paulo tem, em primeiro lugar, de compartilhar o Evangelho com Roma, não é? A prontidão desse homem em pregar o Evangelho, porque no verso 15, olha que coisa bonita, ele diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu acho que a prontidão para pregar o Evangelho tem que estar na têmpera de todo cristão. Estou pronto. Estou pronto. O apóstolo Pedro, viu, pastor, o senhor me ajuda se eu estou enganado, na sua primeira carta, ele diz que a gente sempre tem que estar pronto para responder às pessoas quando eles perguntarem a razão da nossa fé. Pronto. Pedro fala isso. Estejam prontos para de repente você responder a todo aquele que perguntar a você: escuta, que negócio é esse de Jesus? Que negócio é esse de fé? Me explique isso aí. Aí eu pergunto: está pronto? Você está pronto? Paulo, irmãos, no verso 15, ele mostra a prontidão que ele está para pregar o Evangelho em Roma, naquele grande centro, naquela grande cidade. Aos romanos, aos gregos, aos bárbaros, a qualquer pessoa. Ele está pronto para pregar o Evangelho. Então, veja que Paulo deseja pregar o Evangelho, ele mesmo é o devedor, ele se deve, porque foi depositário de um tesouro maravilhoso. Segundo, ele fala da sua prontidão de pregar o Evangelho. Eu acho que a igreja brasileira precisa resgatar isso, a prontidão de pregar o Evangelho. Paulo diz lá em Colossenses: aproveitai as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades, porque os tempos são difíceis e maus. E eu acho que a gente precisa aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para quê? Para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Paulo, no verso de número 14, ele diz que ele diz que ele estava pronto para anunciar o Evangelho. É o querigma, o anúncio do Evangelho, também em Roma. E aí, irmãos, agora nos versos 16 e 17, para completar, Paulo então mostra qual é a natureza do Evangelho que ele prega, ou qual é o Evangelho que ele crê. Olha que coisa linda. Que tipo de Evangelho é o Evangelho que Paulo crê? Primeiro ele fala das marcas do seu apostolado. Depois ele fala das marcas do Evangelho que ele prega. Versículo de número 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo fala que ele não tem vergonha do Evangelho? Vamos lá, participe com o pastor. Por que Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho?
Ele tinha que se envergonhar? Nós temos que nos envergonhar? Por que ele usa esse termo, eu não me envergonho do Evangelho? Pelo contrário, ele diz que ele está pronto para pregar. E ele não se envergonha do Evangelho. Por que ele não se envergonha? Simples, irmãos. Porque, na realidade, o Evangelho é sobre um homem morto numa cruz. E isso era uma vergonha para todos. Né? Ele fala isso, inclusive, na carta de Paulo aos Coríntios. A cruz era um escândalo para os judeus e uma vergonha para os gentios. Por quê? Porque como pode um Messias e um Deus pregado numa cruz? Isso é uma contradição, isso é uma idiosincrasia, é uma coisa que não tem plausibilidade humana nenhuma. Isso é algo que o intelecto humano não consegue perceber. Muitos filósofos do passado, né, pastor, quiseram entender racionalmente a questão da crucificação de Cristo, e Cristo sendo Deus, e não conseguiram. Por quê? Porque a cruz é sinal de vexame, ou não? De vergonha, de escárnio, de deboche. Aliás, irmãos, vamos mais longe. Gálatas diz que a cruz é maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo fala isso aos crentes da Galácia. E é por isso, irmãos, que Paulo chega agora na capital do império, na capital intelectual, política, cultural do império, com uma mensagem, irmãos, que de repente era digna de vergonha daqueles que não compreendiam espiritualmente o significado dela. Até hoje, irmãos, eu não sei se você já teve oportunidade de evangelizar alguém. Até hoje as pessoas têm dificuldade de entender Cristo pregado na cruz. Eles não compreendem, não discernem racionalmente. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não discerne mesmo. Porque a salvação, a fé em Cristo, naquela cruz, o escárnio e a vergonha da cruz, não pode ser obtida intelectualmente, irmãos. É revelação de Deus, amém? É dom do alto. Por mais que você pense com a sua razão para entender a questão de Cristo crucificado, você não vai entender, sabe por quê? Porque ela não discerne racionalmente com o seu próprio intelecto. É Deus, querido, que abre os olhos do seu coração para você compreender e perceber a humilhação de um Deus que fez isso por amor a você. Que o escárnio de Cristo era para você. Que a vergonha da cruz era a sua vergonha. Que as chagas de Cristo deveriam ser as suas. E Ele fez isso porque Ele tomou o seu lugar. Agora o sujeito vai entender isso? Não entende, irmãos. E aí sabe o que acontecia? A figura máxima do cristianismo pregado naquela cruz era uma vergonha, um escândalo. Como é que pode um Deus que eles adoram agora foi pregado numa cruz? Como é que pode isso? E aí, irmãos, Paulo chega nessa cidade tão importante e no verso 16 ele diz assim: primeiro, o evangelho que eu prego não é digno de vergonha, não, é digno de honra, amém? Ele não se envergonha do evangelho. Paulo, irmãos, ele não tem vergonha de anunciar o Cristo crucificado. Aliás, foi isso que ele fez aos Coríntios. Eu gosto muito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, para mim é um primor. Ele fala lá no capítulo 4 aos Coríntios, que quando ele chegou a primeira vez aos Coríntios, ele não quis saber nada, a não ser de Cristo e este crucificado. O cara chega na cidade mais intelectualmente filosófica da época, cheia de escola filosófica, chegou, seguinte, eu cheguei aqui no meio de vocês, eu não quero saber nada dessa filosofia de vocês. O que eu quero transmitir a vocês é uma coisa só: Cristo e este crucificado. Em outras palavras, irmãos, a vergonha da cruz era a mensagem de Paulo. E ele não tinha vergonha dela. Mesmo que os homens se envergonhassem, Paulo não tinha vergonha do evangelho. Pastor, por que ele não tinha vergonha do evangelho? Ele fala aqui.
Versículo 16. Em primeiro lugar, Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Oh, glória a Deus, hein? Isso é lindo demais, não é? Agora, preste atenção que não é o poder do homem. Você não converte ninguém, meu filho. Aliás, você não muda ninguém, sabia disso? Tem marido que quer mudar a esposa. Você não vai mudar ela não, meu santo. E tem esposa que quer mudar o marido também. Não tem jeito, querido. Você não tem poder de mudar ninguém. Você tem mais ou menos uma opção de mudar a si mesmo, sabia? Algumas atitudes, algum comportamento, que de repente você faz e é reprovado, e aí você, com a ajuda de Deus, não é assim, Juju? Com a ajuda de Deus, fala assim, não, você se largar, eu tenho que mudar, eu não posso continuar assim. Então, irmãos, preste atenção numa coisa, o máximo que você pode fazer, com muito esforço e ajuda de Deus, é mudar a si mesmo. Agora, o outro, você não consegue, mas tem uma pessoa que consegue. Deus consegue. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Se a palavra poder aqui é bonito, que é a palavra dinamis, né, meu pastor? É aquela palavra que vem a palavra dinamite. É a mesma palavra que Jesus usa em Atos 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Então veja que é uma coisa maravilhosa, porque não é algo do homem, é algo de Deus. Pastor, qual é a missão da igreja? Converter os pecadores? Não. Deus me livre, irmãos. Se a igreja tivesse a missão de converter os pecadores, a igreja seria Jesus. A igreja tem a missão de pregar o Evangelho. E esse Evangelho é o poder de Deus. Agora veja uma coisa interessante. Segundo, é o poder de Deus para a salvação de todos. Olha o que diz o texto. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não é de todos, irmãos. Por quê? Porque nem todos vão crer. É simples assim, não é? Tem gente que fica bravo com a doutrina da predestinação da igreja presbiteriana. Você tem que ficar bravo é com Deus. Não é com a gente, não. Porque, na realidade, irmãos, a salvação não é para todos. Por uma forma muito simples, nem todos vão crer. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Agora, olha que bonito o texto. Dentre todos os que vão crer, tem gente de tudo quanto é classe. É por isso que Paulo diz assim, ó. Primeiro do judeu e também do grego. Em outras palavras, pode ficar tranquilo, que Deus tem os seus em todos os lugares, amém? Tanto no grego, quanto no judeu. Agora, todos serão salvos? Oh, irmão, se fosse assim, seria tão bom, né? Seria tão bom se fosse assim. Mas o Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para salvar os eleitos dele. Aquele que crê, esse será salvo, amém? Por isso, irmãos, é tão importante você ser alvo dessa graça regeneradora do Espírito Santo, e quando você crê nesse Evangelho glorioso, é porque você foi alvo dessa graça maravilhosa e salvadora. Não importa quem você seja, entende? Pode ser sábio, pode ser bárbaro, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser ignorante, pode ser qualquer tipo de pessoa. Se o Evangelho alcançou você e você creu, foi o poder de Deus na sua vida para te transformar. Amém? E aí, irmãos, Paulo, em segundo lugar, ele diz, primeiro ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ele fala que esse poder não é oferecido a todos, mas é aquele que crê. E no verso 17, então, em segundo lugar, ele mostra a segunda natureza do Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O interessante é que a gente acha que Paulo foi original aqui, mas ele não foi. Paulo, aqui ele não foi original. Paulo usou Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O primeiro a dizer isso na Bíblia foi o profeta Abacuque. O justo viverá pela fé. Por quê? Porque Nabucodonosor estava com seus exércitos, sitiando já quase a cidade,
ele recebeu uma profecia de que um povo violento iria arrasar Jerusalém, e ele ficou como que assim, impactado, dizendo: mas como, Senhor? Como uma nação ímpia pode destruir o teu povo? E ele fica cheio, irmãos, de crises espirituais, morais. Ele tem uma crise vocacional, porque ele não entende como é que alguém que não teme a Deus pode ser alvo de algo para destruir o povo de Deus. Aí, de repente, ele ora, ele busca a Deus e Deus responde. E qual é a resposta de Deus? Olha, escreve numa grande tábua. É o primeiro outdoor, né? Na Bíblia é lá. A invenção do outdoor é lá em Abacuque. Põe uma tábua, põe um letreiro bem alto, para que todo mundo que passe, até correndo, leia: o meu justo viverá pela fé. Coisa linda, né, irmãos? E o apóstolo Paulo, então, pega essa palavra e coloca aqui aos romanos. Por quê? Porque ele quer mostrar a natureza do evangelho que ele prega. O evangelho, em segundo lugar, é a justiça de Deus. O justo é aquele que foi justificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E por causa de Cristo na cruz, você agora está livre da condenação do pecado sobre a sua vida. O justo significa aquele que foi justificado por Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Em outras palavras, o evangelho que Paulo prega não é o evangelho das obras, é o evangelho da graça. Não é o evangelho que você se justifica a si mesmo com atos religiosos. É o evangelho que você é justificado por Cristo na cruz do Calvário. Não é o evangelho que você busca a salvação. É o evangelho que você foi alvo da salvação. Não é o evangelho, querido, que você se esforça para se tornar uma pessoa boa. É o evangelho que Deus muda o pecador, porque é o poder de Deus na sua vida. Não é o evangelho que você busca a retidão e a justiça própria como uma forma de se chegar a Deus. Não. É o evangelho que usa a justiça e a retidão de Cristo imputada em seu favor. E por causa de Cristo, Deus bate o martelo e diz: justificado você está. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. As credenciais desse homem de Deus. Paulo tem um coração grato pela igreja. Paulo ora pela igreja. Paulo deseja a comunhão da igreja para compartilhar algum dom. E Paulo, então, anela pregar o evangelho em Roma. Para quê, pastor? Para ver se ele consegue algum fruto. Prega a todos, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a justiça de Deus. O evangelho é aquele que traz mudança na vida da pessoa e na sociedade onde a pessoa está inserida. Tudo começa com o coração. Amém? Que Deus abençoe. Semana que vem, nós vamos ver um texto, irmãos, muito controverso nos nossos dias. O apóstolo Paulo começa a falar da depravação dos homens. Para que, pastor, ele fala isso? Para mostrar para os seus leitores que tanto os judeus quanto os gentios estão encerrados debaixo do mesmo pecado e que todos carecem dessa mesma salvação. Amém? Vamos ficar em pé. Muito obrigado pela sua presença. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente pode ter aqui diante do Senhor, da tua bendita palavra, que haja um despertamento no nosso coração, que o Senhor enleve a nossa alma para que essas verdades façam parte da nossa vida, que a gente não seja apenas um ouvinte da tua palavra, mas acima de tudo um praticante, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a pregar o teu evangelho, que o Senhor não nos deixe envergonhados de sermos tidos como cristãos, mas pelo contrário, que isso seja uma grande honra para cada um de nós, porque foi depositado em nós um grande e maravilhoso tesouro. Por isso nós somos devedores. Ajuda-nos, ó Deus, a pagar a nossa dívida.
Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a glória do Teu nome, proclamando essa mensagem a todo aquele que o Senhor nos dá a oportunidade. Continua falando à Tua igreja e despertando a Tua igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos encontrados fiéis. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.